Como passar a sombra em olhos com as pálpebras caídas, ou flácidas, ou cobertas, ou gordinhas? As pessoas dão vários nomes, né? É essa pergunta que eu vou responder hoje. Eu vou mostrar algumas técnicas, algumas dicas, alguns truques de uma maquiadora profissional para você que tem essa característica, ou caso você seja maquiador e atenda a clientes com essa característica, para a maquiagem valorizar o seu olhar e principalmente aparecer quando você está andando na rua. Antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana, eu sou maquiadora profissional e eu criei esse canal para compartilhar algumas dicas, alguns truques que a gente usa na profissão para você aplicar aí na sua vida real também aí em casa. Gente, eu sempre falo aqui no canal que para mim a pálpebra caída, flácida, enfim, é uma das características mais difíceis de maquiar e que eu acredito, pelo menos no que eu observo, que a pessoa mesmo sendo maquiadora profissional, se ela não tem essa característica, ela não consegue entregar uma maquiagem harmônica e principalmente que apareça, né, no nosso rosto. Porque eu vejo assim, já vi muitos maquiadores maquiando pessoas, né, com a pálpebra coberta ou caída, enfim. E quando a cliente levanta da cadeira de maquiagem, né, e abre o olho e vai ver, a maquiagem não aparece, a sombra não aparece. E o pior ainda, já vi maquiador profissional falando que é normal isso. Gente, não é normal você fazer uma maquiagem, aplicar uma sombra, que quando você abre o olho e se olha no espelho, você não enxerga. Isso não é normal, isso está, né, tá faltando alguma coisa ali. Eu tenho essa característica, então eu aprendi na prática, inclusive isso é uma coisa que a gente não aprende nos cursos de maquiagem, tá? Quando eu fiz o meu curso, eu saí de lá me maquiando errado e aí eu fui aprender depois na prática, me observando e testando. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns truques, algumas dicas que eu uso em mim e nas minhas clientes e que dá certo e que realmente valoriza o nosso olhar e principalmente a maquiagem aparece, que eu acho que é o mais importante. Eu vou dar um zoom para chegar um pouco mais perto da câmera e aí eu vou fazer com vocês uma maquiagem para vocês irem olhando também como é que fica isso, né, no dia a dia na aplicação. Então vamos lá. Bom, tô aqui um pouquinho mais de perto, eu tô vendo se a luz tá boa, acho que tá. Vamos lá, gente. Primeira coisa, eu sempre falo isso para qualquer, independentemente se você tem a pálpebra coberta, caída ou não. Qualquer maquiagem, você precisa começar se olhando no espelho. Você precisa entender as suas características físicas para você entender aquilo que você gosta e quer valorizar e aquilo que você não gosta e quer dar uma disfarçada. Os rostos são diferentes, a gente não é uma forma. Então, mesmo assim, entre as pessoas que têm a pálpebra caída, existem características diferentes e de acordo com a sua característica, você vai ter que adaptar uma coisa ou outra que eu vou falar aqui, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é se olhar no espelho. O que é uma pálpebra caída? Quando a gente tem aqui uma pele caída, tá? Uma pálpebra não caída, vou até tentar colocar uma foto aqui para vocês verem. A gente tem o globo ocular bem marcado. A gente não tem nenhum excesso de pele e nenhuma sobreposição de pele. Vamos ver aqui no meu exemplo, vou até chegar um pouquinho mais perto para vocês verem, tá? Ó, você olhando aqui no meu olho, você não consegue ver onde é o meu côncavo. O que é o côncavo? O côncavo é o ossinho que a gente tem aqui ao redor dos olhos. Deixa eu pegar um pincel. Ó, esse pincel tá muito grande. Vou pegar um outro pincel, deixa eu ver se eu acho um com um cabinho mais fino. O meu côncavo, ele tá aqui, ó. Ó, quando eu aperto, vocês conseguem ver. Mas se eu não aperto, vocês não conseguem ver. Por quê? Eu tenho aqui esse excesso de pele. A minha ainda não é tão flácida, mas com certeza, com o passar dos anos, ela vai acabar ficando mais flácida. E aí, esta pele, ela fica por cima desta outra pele aqui, ó. Isso aqui é meu olho fechado e esticado. A gente não tem nenhuma dobrinha. Quando eu abro o olho, a gente tem uma dobrinha aqui, tá vendo? Então, essa pele fica em cima desta pele. Essa parte aqui do olho, que quando a gente pisca, se mexe, se chama pálpebra móvel, justamente porque ela é móvel, ela se mexe. E aqui em cima a gente tem a pálpebra, tá? Então a minha pálpebra fica por cima da minha pálpebra móvel. O que acontece, gente? Duas coisas. Primeiro, esta porção aqui cobre esta porção aqui. Então se eu passo maquiagem só aqui, quando eu abro o olho, você concorda que esta pele aqui fica por cima e aí a sombra que ficou ali embaixo na minha pálpebra móvel não vai aparecer. Então muitas vezes é por isso que você se maquia ou te maquiam e quando você abre o olho, a maquiagem não aparece, porque maquiaram só a sua pálpebra que fica embaixo
da sua pelinha. Então esse é o primeiro ponto. Normalmente quem tem essa característica, a gente precisa colocar a sombra mais para cima. Se você tiver pouco espaço de pálpebra, que é o espaço que fica entre o cílio e a sobrancelha, que é o meu caso também, olha como é pequeno aqui esse espaço, ó. É menos do que a grossura do meu dedo. A minha sombra, ela chega basicamente até a minha sobrancelha, e isso não está errado, porque é assim que vai aparecer. Ó, o meu olho aberto, a única área que vocês enxergam é isso aqui, ó. Essa aqui é a minha área nobre da maquiagem. É aqui que eu tenho que colocar o que eu quero que apareça, porque se ficar aqui, não vai aparecer quando eu abrir o olho. E aí uma outra questão, como a gente tem fricção, então é uma pele que está em cima da outra pele. Quando a gente pisca, e a gente faz isso o tempo inteiro, esta pele aqui que está por cima, ela fica esfregando aqui na pele de baixo, ó. Esfrega, 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 esfrega. A maquiagem, ela é a prova d'água, mas ela não é a prova de fricção, de esfregada. Você pode passar a melhor maquiagem do mundo. Se você pegar a sua unha e vir aqui e se coçar assim, ela vai sair, porque não tem como a maquiagem ser a prova de fricção. Então isso faz com que a nossa sombra, ela tenha uma durabilidade menor no nosso olho. Isso não quer dizer que a sombra é ruim. Às vezes a sombra é excelente, ela é prova d'água, ela é super durável. É que a maquiagem não consegue resistir à fricção. Então a gente vai ter aqui, ó, os produtos, eles vão acumular muito mais rapidamente, mais facilmente do que em quem não tem essa característica. E se é uma coisa que te incomoda, você deve até considerar de repente passar menos produto aqui, ou até às vezes nem passar. Então vamos lá, vou começar a fazer aqui uma maquiagem com vocês. Primeira coisa que eu faço, gente, então lembra a fricção, né? Isso assim vale para todo mundo. Não dá pra gente colocar a sombra em pó, que é um pó, é seca, direta na nossa pele, tá? Quando a gente faz isso, a sombra, o pó, ela não tem onde grudar, porque a pele, ela tá ali seca, né? Então, por isso que a gente passa uma base, um corretivo ou um primer. Para quem tem essa característica de pálpebra caída ou flácida, eu recomendo que você invista num bom primer. Por quê? Para mim, pelo menos, só passar uma base ou só passar um corretivo aqui na pálpebra antes da sombra não é suficiente, porque aí sai a sombra e a base que tá embaixo ou o corretivo que tá embaixo juntos. Os dois acumulam. Então eu realmente preciso de um primer. Os primers aqui para sombra, normalmente eles são uma colinha mesmo. Então quando você passar, você vai até sentir um pouco a sua pele dando uma leve repuxada, porque eles vão criar justamente uma colinha para a sombra grudar e evitar que ela acumule ou abra ao longo do dia. Antes de passar o primer, eu só vou corrigir aqui a minha olheira, porque este primer que eu estou usando aqui, se eu passo ele primeiro e depois eu corrijo a minha olheira, ele fica feio, tá? Então eu tô pegando aqui o meu corretivo, que na verdade eu uso a base da Creolan como corretivo, e eu vou passar, eu tô vendo se meu espelho tá bom aqui, se vocês conseguem me chegar. Eu acho que até melhor eu chegar um pouquinho mais perto, né? Peraí. Eu vou pegar o meu dedo mesmo, e eu sempre coloco mais aqui, ó, no meu cantinho interno do corretivo, porque a minha olheira, ela fica aqui, ó, no cantinho interno, tá? Então eu venho aqui e vou dar uma espalhadinha assim com o meu dedo mesmo, e aí depois eu venho e pego um pincel, vou usar esse aqui da Real Techniques, que é o 402, e aí eu dou uma esfumada mais geral, assim, pra dar uma misturada, assim, com a minha pele, sabe? Não ficar só uma marca aqui de corretivo. Ó, pronto. Eu gosto de... Se você está chegando agora no meu canal, eu gosto da pele bem natural, tá? Eu não gosto de pele pesada. Agora sim, vamos passar um primer. Como eu falei, gente, eu tô usando esse aqui da MAC. Eu não estou gostando muito dele, então eu nem vou falar muito dele, porque ele dificulta esfumar a sombra. Então, eu não achei que é um primer muito bom, por isso que eu nem vou recomendar, não vou falar muito dele, tá? Importante, gente, primer não é quantidade. Pelo contrário, principalmente esses de olhos, tá? Se você passar muito, vai esfarelar. Primer e a sua sombra. Então é para você passar pouquíssimo, é uma camada fina, leve, e você vai concentrar justamente na sua pálpebra que fica por baixo da sua pele. Não precisa passar aqui tanto, você só espalha o que sobrar para lá. Você vai concentrar principalmente onde a sua pele cobre, que é onde precisa aí de mais aderência, tá? Então eu vou fazer com o dedo também, ó. Eu venho e encosto aqui, ó, primeiro. É importante, inclusive, você põe o primer e já espalha, tá? Não põe aqui primeiro, depois no olho e depois você vem espalhar, porque esses primers, eles normalmente secam muito rápido, e se você fizer isso, você não vai conseguir espalhar o
primer direito depois, ele vai ficar grudado e ele vai estragar a sua sombra. Vai ser uma camada super, super, super fina. No outro até peguei muito. É isso aqui, ó, que eu tô pegando. Acho que nem vai dar pra vocês verem, ó, tá? É realmente bem pouquinho. Aplicou, espalhou. Vocês podem aplicar, espalhar com pincel, com o dedo, com a esponjinha, como vocês acharem melhor. O instrumento que vocês vão usar pra espalhar o primer, ele não é muito relevante. O que mais vai fazer diferença é a qualidade do primer, a quantidade, não coloque muito, e você espalhar direitinho, tá? Não deixe ele acumulado, porque se ele acumular, vai ficar feia a sua sombra. Aí, gente, vamos entender uma coisa, assim, de teoria de cores. Na maquiagem, tudo que é claro e com brilho chama a atenção e projeta aquela região pra frente, tá? E tudo que é escuro e opaco cria uma profundidade naquela área que a gente passou no rosto. O que isso significa na prática? Se você passar uma sombra muito clara e cintilante aonde você tem a flacidez, ou seja, por exemplo, se eu vier passar uma sombra branca aqui, ó, nessa minha região, que é onde a pele fica por cima, eu vou chamar a atenção e enfatizar isso. Então eu vou dar ainda mais impressão de que essa área minha aqui é inchada e flácida. Isso não significa que você não pode usar sombra com brilho, tá? Pelo contrário, vocês vão ver que eu vou fazer aqui uma maquiagem com brilho. Porém, tomem cuidado em passar tons muito claros. Assim, quando eu tô falando muito claro, é assim, realmente, sombra branca, sombra prata, sabe? Por exemplo, ó, vou até pegar uma paleta aqui, essa paleta da Naked, tá? Para as curiosas de plantão. Essa cor, que são muito claras, não passe cores assim na pelinha que você tem flacidez, porque você vai chamar a atenção para essa flacidez. Prefira cores um pouco mais, não precisa ser escura assim de preto, tá? Mas, por exemplo, esta cor aqui, se você passa, você já dá uma sensação de profundidade aonde está a sua flacidez, então você vai chamar menos atenção para a sua flacidez, tá? Então, se você quer justamente não chamar atenção para a flacidez, bati no microfone, desculpa. Não passe uma cor clara lá, porque aí você vai chamar atenção para isso. Uma outra dica também, gente. Quanto menor a área, isso vale tanto pro olho quanto pro rosto inteiro, tá? Que você quer maquiar, então se você quer colocar uma cor pontualmente só aqui no cantinho interno, menor o pincel que você vai usar. Porque se você usar um pincel muito grande, você não vai conseguir ter a precisão para maquiar só aquela região específica. Por exemplo, ó, vamos supor que eu quero passar uma cor aqui no meu cantinho interno. Se eu vier com esse pincel, olha o tamanho desse pincel. Eu não vou conseguir passar só no cantinho interno, eu vou pintar isso aqui tudo junto. Eu preciso de um pincel menor para eu ter mais precisão. Se você tem pouco espaço de pálpebra, como eu, aqui ó, pouco espaço, e você usa um pincel muito grandão, você não vai conseguir também fazer uma boa distribuição das cores, tá? Eu uso esse aqui para me maquiar porque eu tenho bastante prática, mas, por exemplo, às vezes você quer fazer uma sombra com 2, 3 cores e elas ficam todas misturadas. Pode ser porque você está usando um pincel muito grande e aí você não consegue ter precisão. Tenta usar um pincel um pouquinho menor para ver se você consegue dar um pouco mais de diferenciação das cores, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar com uma cor um pouco mais clara e depois ir para o mais escuro, porque também na maquiagem é mais fácil a gente escurecer ou intensificar uma cor do que tentar clarear ou deixar essa cor menos intensa, tá? Então a gente sempre começa do mais suave para o mais intenso ou do mais claro para o mais escuro. Eu vou começar com essa cor aqui que eu quero fazer eu quero usar esse azul aqui, ó, ai, tô olhando pro pincel não cair, ele cai. Eu quero usar essa cor aqui hoje, ó, esse azul. Então eu vou fazer este rosa com esse azul. Então eu vou começar com rosa aqui no meu cantinho interno, porque eu quero que aqui seja mais claro, aqui no cantinho interno, e aqui fica um pouco mais escuro, justamente pensando na flacidez. Normalmente a flacidez da pálpebra ela é aqui no final do olho, né? A gente fica assim normalmente. Então por isso que eu vou deixar a cor mais escura pra cá e a cor mais clara pra iluminar aqui esse cantinho interno, porque dificilmente a gente tem flacidez aqui no cantinho interno, tá, gente? Então peguei um pincel de esfumar. Quanto mais na ponta você pegar aqui no seu pincel, mais fácil vai ser pra você fazer uma aplicação suave de cores, porque a sua mão vai ficar mais leve. E aí, gente, duas coisas muito importantes pra quem tem pálpebra flácida e caída. Primeira coisa, você vai se maquiar de olho aberto, pra você conseguir entender onde é que você tá colocando essa sombra e o que está aparecendo ou não. Segunda coisa, se a sua pálpebra fica dançando muito, como normalmente fica, você vai apoiar o seu dedo aqui, ó. Isso aqui vai evitar que a sombra
fique muito mais para lá e para cá, tá? Porque só apoiar e não esticar. Quando você estica a sua pálpebra, você está deformando ela. Ela não é naturalmente esticada, né? Quando você abre o olho e começa a andar, ela vai ficar flácida de novo. Então, se você estica, você tá maquiando um olho que não é o olho seu, tá? Em alguns casos, tem pessoas que têm muita flacidez, principalmente quando a pessoa já tá mais idosa, que a gente tem que dar uma leve esticada, mas aí você tem que ir fazendo essa dinâmica. Estica, passa a sombra, solta, olha no espelho. E vai fazendo isso. Porque se você fizer tudo com o olho esticado, quando você soltar e for viver normalmente, você tem um outro olho. Aquela maquiagem que você fez no seu olho esticado, ela vai virar outra coisa. Então eu vou começar aqui, ó. Como eu ainda tô no cantinho interno, eu não preciso esticar muito a minha pálpebra, porque eu vou ter que segurar o espelho aqui, gente, porque senão eu não vou enxergar. Deixa eu até vir mais pra frente. Como aqui no cantinho interno eu não tenho flacidez ainda, então eu não preciso segurar ali, né? Pra pálpebra não dançar. Então eu tô vindo aqui aplicando no meu cantinho interno, vou dar uma subida aqui, ó, já comecei a subir pra aparecer, tá? Porque se ficar só ali embaixo, ninguém vai ver nada. E lembrando que quando a blogueira fala esfuma até o côncavo, é até o ossinho do seu olho. E eu tô aplicando essa sombra mais ou menos até passando aqui, ó, metade do meu olho, tá? E indo lá pra sobrancelha mesmo, ó lá. Tá quase tocando na sobrancelha. Olha onde tá o pincel, quase na minha sobrancelha. Ó, passei até aqui assim mais ou menos, até o final da bolinha preta aqui do meu olho. E aí, vamos fazer igual do outro lado, né? Porque senão a gente não vai ficar harmônica, a gente vai ficar caolha. Outra coisa, gente, pra quem tá começando agora, essas sombras assim, ó, mais cintilantes e com uma pigmentação não tão intensa, são excelentes para quem tá começando, porque elas não, se você não esfumar direito, ela não aparece, ela não fica marcada. Olha como é fácil de esfumar, eu meio que só tô passando assim, ela já tá ficando bonita, tá? Então se você tá aprendendo a se maquiar agora, opte por essas sombras assim, ó, mais clarinhas, não brancas, não pratas, a rosinha claro, por exemplo, porque elas são super fáceis de esfumar. Aí agora sim, eu vou pegar aquele azul, que é o que eu quero usar, esse aqui. Vocês estão vendo que eu tô usando todas as cores que eu tô usando tem brilho, né? Esse tem brilho e esse tem brilho. Então, novamente, quem tem a pálpebra caída, flácida, pode usar brilho, gente. É muito mais a cor, tá? Do que ter brilho ou não. Se eu passasse de novo isso aqui, ó, que é quase um branco, aqui na minha pálpebra, que fica inchada, que fica caída, eu ia chamar atenção para isso. Então é assim, você medir aonde você quer disfarçar essa flacidez, e aí nesse lugar ou você passar uma sombra opaca ou uma sombra que não seja tão clara de cor, uma branca, uma prata clara, tá? Você em casa pegue um outro pincel, limpa o seu pincel, eu vou usar o mesmo, porque, assim, manias de maquiadora, né? E agora assim, ó, vou apoiar aqui, vou fazer assim, ó, porque dá uma esticada na minha pálpebra, levantei o meu queixo, na verdade meu espelho tá aqui embaixo, e aí com o olho aberto eu venho aplicando. Eu sempre encosto, quando a gente tá falando de uma cor mais escura, o pincel primeiro perto da raiz dos cílios, e aí depois eu vou puxando para minha sobrancelha. Por quê? O primeiro lugar que a gente encosta o pincel é onde a sombra fica mais intensa, ó. Então eu quero que a sombra fique mais intensa aqui na raiz dos cílios e não aqui em cima, apesar de ser aqui em cima que aparece. Mas se eu encostar ali em cima primeiro, essa sombra vai ficar marcada e eu vou ter dificuldade de esfumar, ó. Então eu tô subindo agora já com meio que uma sobra do pincel e não a cor super marcadona. E aí, gente, por causa da característica do meu olho, o que eu gosto de fazer? O que sobra no pincel eu venho trazendo aqui, ó, pra dentro, embaixo da sobrancelha, que seria o meu côncavo. Por que eu estou fazendo isso? Eu tô marcando o meu côncavo para criar uma impressão de que eu tenho uma profundidade que na verdade eu não tenho, porque minha pálpebra ela é inchada, né? Ela é uma coisa só, tá? Então eu gosto de fazer isso para criar uma falsa sensação de profundidade. E aí eu venho agora e dou uma esfumada melhor ali pra fora, assim, ó, tá? E eu vou misturando essa sombra azul com a sombra rosa que já estava ali. Então eu tô invadindo, ó, uma com a outra, tá? Fazendo uma misturadinha. E aí você gasta tempo aqui, tá? Vai esfumando com muita paciência, mão levinha, pega na pontinha do seu pincel e vai. Esfuma, 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 pra você não ficar com uma marcação assim tão grande, tá? Se você estiver tendo dificuldade de esfumar, você pode pegar um pincel limpo, que isso vai te ajudar. E uma outra dica para você fazer essa transição, né, da cor mais clara para mais escura de uma maneira mais harmônica, é você pega uma cor intermediária. Então, por exemplo, eu vou pegar, não chega a ser intermediário, né? Então eu usei esse rosa com uma cor mais clara, o azul com uma cor mais escura, e eu vou pegar este roxo aqui, mas espera, deixa eu fazer primeiro do outro lado, porque senão o pincel vai ficar sujo do roxo já. Então eu vou pegar o azul primeiro e
e vou lá fazer aqui do outro lado. Lembre-se que na maquiagem é mais fácil você vir e colocar mais sombra depois do que vir tacar aqui um monte de sombra e aí depois você vai querer apagar essa sombra e não tem como, né? Não, a gente não consegue apagar a sombra, só se a gente tirar a maquiagem e fizer tudo de novo. Então vai indo aos poucos, vai indo devagar e aí se você sentir falta, quiser um pouco mais intenso, um pouco mais escuro, sei lá, aí você passa depois, tá? Vai devagarzinho. Aí agora sim eu vou pegar aquele roxo que eu mostrei pra vocês e aí o que você faz? Com esse roxo, com a cor que você estiver usando, você usa isso aqui como cor de transição entre a sua mais clara e a mais escura, tá? Então eu vou pôr ele bem aqui no meio, entre o rosa e o azul, pra ele fazer uma transição um pouquinho mais suave, ó, só um pouquinho. E aí você dá aquela esfumada, né? Passa o seu pincel pra lá e pra cá, para as coisas mesclarem. Eu gosto, gente, de maquiar aqui a pálpebra inferior. Pra quem tem a pálpebra flácida, eu acho isso maravilhoso. Eu tô achando que tá manchado. Não sei se é a luz aqui ou se realmente tá. Enfim, pra quem tem a pálpebra flácida, normalmente a flacidez na parte de cima, né? Essa aqui é uma área pra gente se divertir, porque aqui a gente não tem pálpebra coberta, a gente não tem flacidez, a gente não tem nada. Então, como é que eu faço? Eu pego o meu pincel pequeno, aqui não dá pra vir com um pincel grandão. Eu vou pegar, deixa eu ver que cor, eu vou pegar o roxo, que eu mostrei pra vocês, e aí você abaixa o seu queixo e você vem e esfuma a sua sombra aqui, tá? Eu gosto de fazer aqui bem grossinho, justamente porque é pra ficar esfumado. Se você faz um traço fino, vai ficar esquisito. Ó, eu tô passando toda essa região, ó, daqui do cantinho interno até o cantinho externo. Aqui você pode emendar ou não, tá? É uma questão de gosto. Olha a diferença e como isso abre o olhar também, tá? Então dá uma testada aí pra você fazer isso na sua casa, porque eu acho que fica bem interessante. Aí o que eu gosto de fazer agora? Vocês lembram que eu já tinha passado um corretivo, né? Eu vou pegar de novo o meu pincel e um pouquinho do corretivo e eu gosto de vir aqui, ó, e fazer assim pra dar um acabamento, porque às vezes cai um pouquinho de sombras, a gente esfuma um pouquinho mais para baixo. Então eu venho depois com o corretivo de novo e dou uma limpadona aqui, e às vezes até uma corrigida, né, com alguma sombra que eventualmente tenha passado um pouco dos limites, para dar uma arrumadinha aqui. E aí, para finalizar, vamos passar muita máscara de cílios, né? Essa aqui é da Lancôme. Aí, gente, você vê como é que você gosta, tá? Inclusive, se você não gosta de máscara de cílios, você não é obrigada, obviamente, a usar na sua maquiagem. Mas que dá uma diferença e fica mais bonita a sua maquiagem, isso fica. Você pode passar só nos cílios de cima, ou nos cílios de cima e nos cílios de baixo. O que eu gosto de fazer? Eu molho o pincel aqui do rímel, passo nos cílios de cima, e aí com o que sobra, eu venho aqui e passo no de baixo. Porque eu dou como se fosse só uma penteadinha e não fica aquela teia de aranha marcadona, sabe? Que eu não gosto muito. Ó, fala se não dá diferença de um lado pro outro. Eu acho que dá, né, gente? Eu acho que dá, Brasil. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Vamos recapitular rapidamente aqui. Primeiro, olhe-se no espelho para você entender qual que é a sua característica mesmo aí dentro da categoria da galera que tem a pálpebra caída, flácida, coberta, tá? Vê aonde que tem essa flacidez, qual que é o seu espaço de pálpebra, qual pele que fica em cima de qual pele, para você conseguir direcionar aí as cores e as técnicas da sua maquiagem. Segundo, evite cores muito claras na região onde a sua pálpebra é flácida ou na pele que fica por cima da outra pele, porque isso vai enfatizar a sua flacidez e ou o inchado aqui da sua pálpebra. Terceiro, use um bom primer antes de aplicar a sua sombra para você aumentar a durabilidade da sua sombra. E quarto, sempre se maquie com o olho aberto, sem esticar muito a sua pálpebra, só apoiando aqui para ela não ficar dançando. E se você precisar esticar, passa a sombra, olha no espelho. Passa a sombra, olha no espelho. Isso vai te ajudar a entender melhor, né, se a sombra tá ficando do jeito que você quer ou não. E aí, quando você terminar e se olhar no espelho, você vai conseguir visualizar de fato o que você estava fazendo. Espero que eu tenha ajudado. Me diz aqui nos comentários se ficou mais alguma dúvida que eu respondo. Até mais, gente. Tchau!